as realidades às vezes são um pouco distintas, né, das cidades menores para as cidades consideradas aí grandes. São José dos Campos, Caçapava, Jacareí tem uma situação diferenciada das cidades menores, né, até também em números, né, de casos confirmados para o Covid. Porém, toda a movimentação das cidades maiores impactam muito as cidades aqui consideradas pequenas. Nós estamos fazendo aí esse plano que tem que ser regional, então, nesse plano, a participação de todos, porque nós temos que buscar um consenso do que nós vamos pedir, pensando de forma regional e não de forma individualizada. Então, alguns pontos, né, que foram abordados, nós temos aqui que corta Paraibuna uma rodovia que nós temos muitos comércios, bares, lanchonetes e principalmente os restaurantes que geram muito emprego na cidade, movimentam muito a economia. Então, o fechamento desses estabelecimentos é um impacto muito grande na economia local. Então, como fazer aí para abrir com restrições, com segurança aos turistas e principalmente segurança daqueles que estão lá expostos, né? Aos garçons, né? As pessoas, os proprietários mesmo, né? Todos que trabalham no estabelecimento. Então, o nosso ponto em Paraibuna, em comum, é uma rodovia. Claro que Jacareí e São José tem a rodovia Dutra também. Só que para Paraibuna, o impacto é muito maior, né? Um comércio que representa um percentual muito maior de empregos na minha cidade do que numa cidade aí como considerada grande, né? Então, isso era um ponto em comum, um ponto aí que a gente se preocupa muito em relação aos comércios. Um ponto, nós estamos também hoje, foi um estudo da proposta do governo, né, em relação ao que o governo pretende estar flexibilizando, né? É o início de um estudo do governo. Então, é isso que a gente analisou hoje em conjunto. Por exemplo, Kaique, nós temos aqui o setor lojista. Uma loja de Paraibuna é muito diferente de uma loja de um calçadão de São José e muito diferente do lojão do Brás, lá em São Paulo. Então, você penalizar um lojista de uma cidade do interior, você está decretando a falência dele. Então, é abrir uma loja com restrição, que seja um balcão na porta, mas que ele possa estar atendendo, criando restrições, de repente não utilizando, por exemplo, a parte ali onde o vestiário, né, onde a pessoa se troca, o provador, né, e criar restrição. Mas, pelo governo do estado, os lojistas seriam no momento mais à frente e não nesse momento, o que a gente não concorda. O conceito ali, a opinião dos prefeitos, é que tem que ter restrição, mas ali não causa aglomeração. Nessas lojas aqui da nossa região, não tem aglomeração, essas lojas consideradas pequenas. Então, tem que abrir com restrição, mas tem que abrir, porque senão nós estamos decretando aí a falência de muitos comerciantes desse ramo. Então, são alguns exemplos aí em comum de todas as cidades. De Paraibuna, e se assemelha com São José também, que tem lojas pequenas, assim como tem as maiores, né? Alguns pontos a gente vamos ter que concordar, claro, com o governo do estado, não vai abrir. A gente sabe que cinemas, praça de alimentação em shoppings, casas noturnas, isso realmente vai levar um bom tempo aí para o futuro, né? A hora realmente que tiver toda a segurança possível. Então, isso ficaria num momento muito posterior. Mas alguns comércios a gente vê assim como possível e a não abertura disso pode afetar muito aqui na vida das pessoas aí, decretar a falência de vários comércios, né? O Felício sempre participou com os prefeitos, apresentou os números da cidade de São José dos Campos. Ele sempre foi muito franco até, falou, estou fazendo um estudo relacionado ao município de São José dos Campos. É claro que nós, prefeitos aqui, falamos até tudo que São José faz impacta nos demais. Todo convênio de saúde, as cidades vizinhas, depende muito de São José dos Campos. Então, todo ato de São José tem aí uma consequência para os municípios no entorno. Mas o Felício sempre participou a gente em relação a São José, das atitudes, dos estudos que foram feitos para São José. E agora vem um estudo de uma forma mais regionalizada. Então, tanto a avaliação do Estado está sendo feito com os prefeitos todos da região, os prefeitos estão fazendo os encontros por micro-regiões, cada um apresentando a realidade. Então, hoje foi a realidade da nossa micro-região, que é Paraibuna, Caçapava, São José e Jacareí. Porém, tem outros aqui no entorno, acabaram, né, eu representando os menores,
mas as micro-regiões de Taubaté, de Guaratinguetá, do Litoral Norte, são micro-regiões que também farão aí, essa é a recomendação, os seus encontros para traçar um plano. E assim a gente compilar todas essas informações num plano macro regional, que vai ser levado na terça-feira pelo prefeito Felício ao governador do estado. Então a gente espera com isso comparar o que nós pretendemos, o nosso plano agora regional, não só mais da cidade de São José dos Campos, mas da nossa região, com o plano do governo. O governo deu sinais dessa flexibilização. Nós mesmos estamos indicando a nossa realidade, o qual a gente entende que é mais seguro abrir dessa forma e até com as devidas restrições, mas que não venha penalizar alguns ali que o governo entenda que tenha que ser fechado e a gente entende que naquele local não tem aglomeração dentro da nossa realidade municipal. É bom frisar que essa taxa de isolamento, ao qual o governo acompanha nessa movimentação, seja através de celulares, né, de sinais de celulares, ou outros meios que o governo adota, sempre são para cidades acima de 50 mil habitantes. Então, as cidades menores, nós não temos como saber desse percentual. No meu caso aqui de Paraibuna, a gente vê que realmente as pessoas estão respeitando muito. É uma cidade que eu tenho uma população muito mais idosa, então as pessoas têm mais cuidado ainda. A gente sabe aí que São José já, né, tem esse monitoramento constante. Eu sei que os prefeitos estão fazendo aí muito a recomendação. Vamos abrir? Mas quais vão ser as restrições? Principalmente o uso de máscara, né, a higienização. Agora, São José tem aí esses estudos em mãos em relação ao número de leitos, a percentual de pessoas que já foram infectadas, né? Que já se recuperaram também. Então, esses números que o Felício apresentou para a cidade de São José, ele acaba comprovando, justificando. Nas cidades menores, claro que nós vamos continuar com a fiscalização, continuar com as campanhas, né? Campanha de orientação, aferição de temperatura, uso de máscara, cobrando isso da população para que não se estenda. E cobrando também que a população mais idosa permaneçam, sim, em suas residências, né? Permaneçam no isolamento social, no convívio das suas famílias. Todos os dados estão sendo levados em conta. Na verdade, ainda estamos municiando, né, de informações do sistema que foi criado. O Codivap, né, através do consórcio dos prefeitos, pagou esse estudo. Esse estudo está levando todas as informações de saúde, informações de leitos, economia da cidade. Então, está sendo tudo compilado ainda para demonstrar para o Estado. O Estado tem ali a tendência, demonstrando ali sinais dessa flexibilização a partir do dia 1º. Então, esse estudo ele vem de encontro como abrir de uma forma responsável. Se o governo está sinalizando, não é a região. Nós estamos ali conversando com o Felício junto, a gente sabe que o Felício tem aí abertamente, né, já de forma bem clara, que é a favor da flexibilização. E nós, como estamos sabendo da possível flexibilização pelo governo do estado, nós estamos levando a nossa realidade junto aos municípios, e isso informando. Hoje a minha equipe da saúde trabalhou nisso a tarde inteira aqui, compilando, levando informações. Nós não conseguimos terminar todo ainda municiar de informações lá, os links que foram, né, que é dois links de saúde e um link de economia da cidade. Então, a parte da economia ainda estamos inserindo informações no sistema para que isso seja compilado e aí vir de encontro, para o governo comparar os estudos, o que ele pretende e qual é a nossa realidade, como é que nós estamos. Estamos em número de leitos, estamos em número a situação, né, número de atendimento à saúde, quais equipamentos disponíveis. Então, a ideia é isso. Mas o que vem de encontro é o sinal que o governo está dando para possível flexibilização a partir do dia 1º de junho. Se vai flexibilizar, que venha com responsabilidade, com todo critério. Então, pontos ali que às vezes o governo tem um olhar que seja mais flexível, mais aberto às pessoas, de repente até nós estamos criando mais restrição para aquilo. E da mesma forma, ao contrário, né? Que de repente a gente tem um olhar melhor, como foi o caso das lojas, que o governo às vezes está fechando ali de uma forma. Só que você olhar para uma loja de São Paulo
um bairro do Brás ali que vende daquela loucura, para uma loja na cidade pequena que entra um cliente a cada 1 hora, sabe? Então é muito distinto, né? É claro, né? A gente vai ali acertar e demonstrar para o governo que às vezes sim, uma higienização, né, seja ali da forma nas roupas, né, no vestuário, mas demonstrar para o governo que são realidades distintas. Então, se o governo está vindo nessa linha, sinalizando que vai ter a flexibilização, nós estaríamos ali cobrando também para que seja da melhor forma. Não que todos estão a favor da flexibilização, mas se ela vai ocorrer, que seja de uma forma bem responsável. Eu acho que a tendência é de acompanhar o governo. Se o governo partir para isso, a tendência dos prefeitos, pelo menos que eu tenho conversado, com exceção do Felício, que eu não tenho essa afirmação dele, de São José dos Campos, mas eu falo, São José é a única cidade ali que tem um número bem embasado e essa tendência, né? Claro que Taubaté também tem números ali, mas o prefeito já demonstra ir no sentido contrário de realmente de não flexibilizar nesse momento. Mas eu acredito que na região a tendência é de seguir o que for decidido pelo governo do estado. O que eu cito nas cidades menores é o apoio da população. A população tem participado muito, tem ficado bastante em casa. Nas cidades menores, como eu te falei, infelizmente não tem acompanhamento desse isolamento social, mas a gente percebe que a população tem colaborado. Por quê? Pela falta de instrumentos públicos, né, de hospitais, porque cidades pequenas não têm essa condição, a população acaba colaborando mais, evitando mais aí a aglomeração, né? Eu vejo assim, os prefeitos fazendo muitas ações que são válidas, né? Aferição de temperatura, barreiras, né, sanitárias. Eu vejo aqui na cidade de Jambeiro tem a chamada barreira sanitária, mas é mais uma campanha de conscientização, né? Aferição de temperatura, aplicando produtos nos veículos para fazer higienização. Aqui em Paraibuna eu tenho a campanha de orientação, aferição de temperatura, pulverização com hipoclorito de sódio em todas as áreas públicas, isso toda semana, dia sim, dia não, a gente aplica produtos. Reforcei, tripliquei o número de fiscais na rua, carros, veículos, orientando o pessoal ao uso de máscaras nos comércios, o comércio que permitir que a pessoa entre sem máscara, o comércio pode ser multado, as multas vão de R$500 a R$8.000, conforme o tamanho do estabelecimento. Então, quer dizer, são medidas que os prefeitos tomam e acabam indo à frente, né? Diferentemente ali, que cidades maiores, que você tem toda uma estrutura, as menores ali se acaba se apertando mais. Porém, o raio de ação é bem menor também, né? Diferentemente de outros, nós fizemos algumas intervenções aqui em Paraibuna, vocês mesmos já puderam noticiar em relação à represa, né? Que a pessoa que tiver lá, o turista pescando, ele tem ali, pode sofrer uma punição, apoio da Polícia Ambiental nessa fiscalização também. Não o pescador de Paraibuna que vai lá pescar o seu alimento, né? Mas o turista que vem, ele pode ter penalidade. O pessoal estava transferindo a praia do litoral para a praia de Água Doce aqui em Paraibuna, né? A mesma coisa, Igaratá estava sofrendo um pouco porque é parte de represa, né? Tivemos lá também vários incidentes. Mas eu vejo assim a ação dos prefeitos, das prefeituras e a colaboração muito da população. Nas cidades menores, normalmente você tem uma população mais idosa. Então ali as famílias preocupam-se muito com isso. Hoje, se você der uma volta à noite, você vai ver que a cidade realmente, todo mundo está recolhido nas suas residências, sabe? Então, uma diferença muito grande é essa, é o apoio da população nas cidades menores, até pela falta de instrumento público.